sou Viviane e vocês estão entrando no canal UOL, We Are One, nós somos um. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre frequência. Eu tive que sair aqui porque falaram que estava embaçado a imagem. Continua embaçado? Oi, Mariana, Edinho, Lorenzo. Continua embaçado a imagem, Edinho? Edinho, você tá de óculos? Tô brincando. Tá embaçado ainda? Me fala, por favor. Acabou que eu não olhei, né, a rede, peraí. Edinho? Melhorou? Yes! Então tá bom. Então a gente vai ter que cortar isso aí no início, né, quando a gente for colocar. Então hoje eu vou falar sobre frequência. Vamos logo no assunto, né? Primeiro, o que é frequência? A frequência é uma grandeza, né? A gente não fala da velocidade, que é quilômetro por hora. Então, a frequência é uma grandeza. São ciclos por segundo. Então, quando eu falo em ciclos por segundo, eu estou falando em frequência. Então, quando eu estou lá num balanço, né? Quando eu era criança que estava lá naquele balanço, se eu vou e volto durante isso gasta 1 segundo, quer dizer que eu fiz um ciclo por segundo. Beleza? Entenderam? Tudo bem? Posso continuar aqui? Então, a princípio é uma grandeza, ciclos por segundo. E essa grandeza, ciclos por segundo, ela tem um nome, que é Hertz. Então, muitas vezes, a gente escuta falar de Hertz e a gente não sabe o que é, né? Hertz é ciclo por segundo, tá? Então, quando eu tô lá no meu balanço, e uma coisa importante é, sabendo que é frequência, né? Que as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, elas têm uma frequência, uma oscilação. E muitas vezes a gente chama essas ondas diretamente de frequência, tá? Eu tô até com um quadro aqui, que eu vou mostrar bem rapidinho para vocês. Vou sentar aqui do lado. Então, se eu tenho uma oscilação, né? Aqui eu comecei, vamos supor que aqui é o tempo, tá? Eu começo, tecnicamente a gente chama de crista e de vale, né? Então eu começo, cheguei aqui, eu vou começar outra onda. Então eu tenho 2 ciclos aqui, tá? E se isso aqui gasta 1 segundo, vamos supor no tempo, então eu tenho 2 ciclos por segundo. Entenderam mais ou menos assim o que é uma frequência, né? Muito bem. E aí, a frequência, um campo eletromagnético, né? Ele vem de um campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico, eu tenho um campo magnético, tá? Então, se eu tenho um fio, uma corrente elétrica, eu tenho aí um campo magnético ao redor desse fio. Se eu tenho um campo magnético, eu tenho um campo elétrico. A gente vê muita gente falando assim, erroneamente, né? Falando campo elétrico e campo magnético. Tipo assim, ainda mais nesse mundo das terapias, né? Que a gente vê as pessoas falando, campo elétrico e o campo magnético. Falando como se o cardíaco fosse magnético, o cerebral elétrico, não. Sempre que eu tenho o campo magnético, eu tenho o campo elétrico. E o que acontece no cérebro, né? Eu tenho um neurônio passando corrente elétrica. Então, é como se fosse um fio mesmo. Eu tenho uma corrente elétrica aí de um neurônio para o outro. Se eu tenho uma corrente elétrica de um neurônio para o outro, eu tenho um campo magnético, tá?
E se eu tenho um campo magnético no meu cérebro, vocês acham que esse campo vai ficar contido no seu cérebro? Ainda mais com o que a gente vai ver aqui agora, quanto menor a frequência, mais essa frequência consegue penetrar e mais ela alcança, né? O exemplo disso, assim, que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que a gente conhece das ondas sonoras. Então, você coloca lá no seu rádio AM e FM. FM, quando a gente fala FM e AM, a gente está falando de modulação de frequência, tá? Mas, hoje em dia, o que a gente usa, né, para FM e AM, então a gente usa, por exemplo, o FM lá, 98 MHz. E o AM, 600 e... não sei, vou pegar uma estação de rádio, 610 kHz. Né? Então, a gente vê que o AM, ele tem uma frequência menor que o FM. E o que é ter uma frequência menor? Vou voltar aqui para o meu quadrinho. O que é ter uma frequência menor? Quer dizer que eu fico mais lenta, né? Então, olha só. Se isso aqui é 2 Hz, 2 ciclos por segundo, se eu aumento minha frequência, então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 ciclos por segundo. Entendeu? Então, essa frequência é maior que essa frequência aqui. E essa frequência maior, ela tem menor penetração. Então, quanto maior a frequência, eu tenho menor penetração. Então, o que acontece? Quando a gente está falando do cérebro, né? As frequências cerebrais são as seguintes. Quando eu tô falando, a gente está falando aqui, normalmente, a gente está com uma frequência chamada beta, né? As frequências são delta eu tô dormindo, né? De 0 a 3 Hz. É muito baixa essa frequência, de 0 a 3 Hz. Quando eu tô quase dormindo e acordando, eu tô em teta, tá? Então, várias terapias aí, elas usam a frequência teta, que é essa frequência de quase dormindo e acordando. Eu tenho uma frequência que é a alfa, né, que é uma frequência de meditação, e eu tenho uma frequência que é a beta, que é essa frequência que a gente está agora, né, que a gente está acordado, né, falando, conversando, então, prestando atenção. Então, essa é uma frequência que é a beta. Então, são frequências muito baixas, né? Se elas são frequências baixas, igual eu falei, elas conseguem ter um menor degradação, né? Então, eu consigo ir mais longe. Então, imagina, vamos imaginar aí. O meu cérebro tem corrente elétrica, né? E se tem corrente elétrica, vocês já entenderam que tem um campo magnético, beleza? Então, e eu tenho essas ondas cerebrais que são medidas. Então, eu tenho um campo elétrico aí essas ondas cerebrais formam um campo elétrico, um campo eletromagnético, entendeu? Então, não tem como conter só no meu cérebro, isso expande, né? Isso expande. Só falando um pouquinho das frequências, né? A gente mostra bonitinho no papel, né? Uma curva, né? De 1 Hz, 2 Hz, a gente mostra bonitinho no papel, mas as frequências, elas não são únicas, né? Quando eu mostrei para vocês aqui, eu falei assim que isso aqui é o tempo, né? Mas se eu fosse mostrar em relação à frequência, imagina que o meu eixo aqui seja frequência, ela não é assim uma única frequência, né? Eu tenho algumas frequências aqui dentro, tá bom? Então, eu já falei com vocês das ondas cerebrais, já falei com vocês o que é frequência, né? Voltando lá no comecinho,
Frequência é uma grandeza de ciclos por segundo, né? Simples assim. E falei com vocês também que o campo é um campo elétrico magnético, eletromagnético, tá? Que não tem um campo elétrico isolado do campo magnético e o campo magnético isolado do campo elétrico. Se eu tenho um campo, eu tenho outro campo também. Agora eu queria falar com vocês o seguinte, a gente sente esses campos, né? A gente sente esses campos. A onda sonora, por exemplo, é algo que a gente está mais acostumado, né? A gente escuta um som, o que acontece? Esse som chega no meu ouvido, ele vibra, né? O meu aparelho auditivo chega no meu corpo, eu não sinto o som só no meu ouvido, ele chega no meu corpo, né? Então tem música que você não consegue ficar parado, porque ela interage com o meu corpo. Lembra uma aula uma das primeiras aulas que eu falei de que a gente é feito, que eu falei que se a gente pegar o núcleo do átomo e colocar ele do tamanho do Sol, né, que proporcionalmente o primeiro elétron estaria 7 vezes a distância do Sol, Plutão. Então, o que a gente tem nesse intervalo aí, né? O que a gente tem nesse intervalo? A gente tem campo eletromagnético, né? A gente tem campo. É uma coisa bem interessante de falar quando a gente fala de frequência, é da principal característica da frequência, que é a ressonância, né? Quando a gente fala de frequência, a gente fala de ressonância. O que é ressonância? Não sei quem toca violão, né? Aí, mas se você toca violão, você sabe que quando a gente aperta lá, a gente tem as cordas, né? De baixo para cima, mi, si, sol, ré, lá, mi. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Então, o primeiro mi lá em cima, quando a gente aperta a quinta casa, ele vira lá, né? Você pode fazer o teste aí na sua casa. Quando eu toco esse mi, né, apertando, ou seja, quando eu toco esse lá, a segunda corda, sem eu encostar nela, ela vibra. Né? Tanto que é esse fenômeno da ressonância que a gente usa para afinar o violão. Então, quando a gente toca na primeira corda, a segunda corda, que é o lá, porque elas estão na mesma frequência, tá? Se o violão estiver afinado, né? Isso aí para afinar o violão, eu vou afinando até chegar nisso, né? Uma frequência, a segunda corda, ela vibra. Esse é o fenômeno da ressonância. A gente pode também pensar no balanço, lembra que eu falei no balanço? A gente vai e volta, né? Vai e volta. Isso é uma frequência, se a gente está balançando numa frequência. Se a gente colocar outra frequência, ou melhor, outro corpo com a mesma frequência, a gente tem o que a gente chama de ressonância. Então imagina, você criança no balanço, você começa a balançar os pés na mesma frequência do balanço, o que acontece? A gente amplia o movimento, né? A gente amplia o movimento. É a mesma coisa que acontece na corda do violão, né? O lá tá ali. Quando ele já está vibrando em lá, né? Meus olhos não veem, mas ele já está vibrando em lá. Quando eu toco a corda mi apertada, ela começa a vibrar com maior amplitude. Ela aumenta a amplitude. Então, com isso, né, acontece ressonância. E o que é uma onda, né? O que é uma frequência? As ondas de frequência... Ô, gente, pode perguntar, tá? Se estiver muito confuso, pode perguntar, porque eu tenho isso na minha cabeça, mas vocês podem fazer perguntas, podem interagir. Então, quando eu tenho uma frequência, o que essa frequência carrega, né? Então, meu celular tem uma frequência chegando no meu celular. O que essa frequência carrega? Ela carrega uma informação. Olha a palavra, informação. Eu formo. Eu coloco como se fosse uma
forma nessa frequência de forma que ela carregue uma informação. Tá? Então, toda frequência ela carrega uma informação e uma energia. Para que eu possa transmitir um sinal de frequência de um lugar para o outro, eu preciso de uma energia. Tá? Através da energia que ele vai, que essa frequência vai se propagar. Entendeu? Então, quando eu tenho uma frequência, eu tenho informação, que é o que dá forma a essa frequência. Né? Lembra que eu falei no começo lá do AM e do FM, né? Eu falei que AM é uma forma de modulação e o FM é uma forma de modulação. Então, quando eu falo AM, eu estou modulando a amplitude. Vamos voltar na minha ondinha aqui, né? Isso aqui é amplitude, é isso que eu estou modulando, né? É isso que eu estou criando uma forma, eu estou colocando uma informação. Quando eu coloco uma informação, eu modulo a minha frequência e aí eu consigo transmitir essa informação, consigo transmitir esse sinal, tá? Então, a gente já entendeu o que é frequência, a gente já entendeu que a frequência ela carrega uma informação e ela tem uma energia. A gente já entendeu também que o alcance varia, né? Então, se eu tenho uma frequência mais alta, ela tem um menor alcance. Se eu tenho uma frequência mais baixa, ela tem um alcance maior, né? E aí, uma coisa muito interessante é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Vocês podem entrar aí nos sites, né, do Inatel. Inatel é uma agência que regula as telecomunicações no Brasil. Então, lá vocês podem ver uma reta, né, que se chama espectro eletromagnético. E nessa reta mostra todos os tipos de frequências que eu tenho. Imagina, talvez no site do Inatel não tem, da Anatel não tem, mas no início a gente tem 60 Hz. 60 Hz é a eletricidade que chega corrente alternada na nossa casa, né? Então imagina, 60 Hz. Depois a gente vem as ondas eletromagnéticas, tá? Então a gente, igual eu falei das ondas de rádio, que é de megahertz, de kilohertz, tá? Então vai de 10 Hz, por exemplo, de 10 kHz, 10 a 14 é a onda visível, é a luz visível, porque a luz também é uma frequência, tá? A luz visível, ela vai mais ou menos do vermelho até o violeta. O vermelho é o quê? 4 vezes 10 a 14 Hz. Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu tô falando? O Hertz não é ciclo por segundo? Então, quer dizer que a luz vermelha, ela tem 4 vezes 10 a 6 Hz. É uma vibração alta. E a luz violeta, que é o final do espectro visível, é 7 pontos, não sei se é 8, 7,8 vezes 10 a 14. Ou seja, imagina, se eu vou de 10 a 2, vamos supor de 10 a 2, até 10 a 20 e tantos, 10 a 14 é a metade aqui e muito pequenininho. Então, o que eu vejo é muito pequeno nesse espectro grande. Entenderam? Pode perguntar, viu, gente? Se estiver muito confuso, pode perguntar. Então, o que eu vejo, a luz visível, ela é muito pequenininha, ela vai do vermelho até o violeta. Então, antes disso, eu tenho as ondas sonoras, o micro-ondas, o infravermelho, que é logo antes do vermelho. Aí eu tenho a luz visível, que é bem pouquinha, uma faixinha assim. Se você pegar o espectro de eletromagnético, você vai ver que é uma faixinha muito pequena.
depois a gente tem o ultravioleta, depois a gente tem raio-x e raio gama. Então o espectro de frequência, ele é gigante, gigante. E o que a gente vê é mínimo. Então, isso é para mostrar que nem tudo a gente vê, né? A gente não vê quase nada. A gente não vê quase nada. A gente vê muito, muito, muito pouquinho. Tá? E aí, nesses estudos de frequência, né, que a gente viu já o espectro da luz, eu falei um pouquinho de onda cerebral, de AM, FM, a gente tem os satélites, onda de rádio, e aí a gente vai caminhando. Existem estudos também que cada emoção tem uma vibração, uma frequência diferente. Tá? Então, a alegria, ela tem uma frequência. Né? Pelos estudos lá, a frequência é de 540 Hz. Então, se uma pessoa ela tem alegria, ela gera a alegria, né? Ela tem essa energia da alegria, isso expande, isso propaga, tá? Então, se a gente tem tristeza, e aí que eu quero chegar. Então, eu acho que com o que eu falei já dá pra gente chegar onde eu quero, né? Lembra do que eu falei que é ressonância? Que a ressonância, quando eu tenho um outro corpo que vibra na mesma frequência que o meu, né? O primeiro corpo e o segundo corpo, eles vibram na mesma frequência, a amplitude aumenta. Não foi isso que eu falei? Então, o efeito da ressonância, quando eu tenho dois corpos que vibram na mesma frequência, a amplitude do movimento aumenta. Tá? Igual o exemplo que eu dei do balanço, o exemplo que eu dei do violão. Então imagina, e é esse o ponto, imagina que aqui onde eu estou tem várias frequências que eu não vejo, certo? Já que o espectro da luz é mínimo, o que eu vejo é mínimo, então tem várias frequências que eu não vejo. Se eu estou vibrando, né? Porque a gente já viu que a gente tem ondas cerebrais, então a gente tem um campo eletromagnético, a gente tem emoção, né? E essa emoção tem um campo eletromagnético. Tá? Então, se eu vibro numa frequência e no universo, nesse campo eletromagnético, existe até um estudo, né? Deste campo, que é o todo, que é o universo. Então, se eu estou vibrando numa frequência da alegria e tem uma frequência da alegria aqui, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a amplitude. Vai aumentar a amplitude. E esse é o ponto, né? Muitas vezes e aí que eu quero unir, né, a parte técnica com essa parte terapêutica. Vamos supor que eu chego num lugar que eu não goste de uma pessoa, tá? Eu vibro uma frequência em mim, que ressoa, que causa ressonância com outra pessoa. Entendeu? Porque se a pessoa não tivesse a frequência, ou se eu não tivesse a frequência, que é o principal, eu não tenho essa ressonância. Entendeu? Então, muitas vezes eu penso assim, que o outro precisa mudar, né? Mas não. Se eu não tivesse a frequência em mim, ela não ressoa no outro. Tá entendendo? Gente, pode perguntar se vocês não estiverem entendendo. Por favor, é um bate-papo. Eu acho que a gente caminhou bem aí, né? Quando eu trouxe o que é frequência e fui tentando caminhar para chegar nisso. Para chegar em que tudo é frequência e que a frequência está em mim. Tá? O átomo, ele vibra. Nada é parado. O átomo vibra.
Então, eu tenho uma frequência em mim que ela vibra no outro, ok? Então, alguma dúvida aí? Por favor? Ou estão entendendo? O que eu tô falando é tranquilo, tá fácil, né? Então, quem chegou aí depois, eu já falei o que é frequência é uma grandeza que mede ciclos por segundo, e ciclos por segundo é dado em hertz, né? Falei que a gente tem desde frequência em hertz mesmo, que é baixa frequência, igual a onda cerebral, quando a gente está dormindo é de 0 a 3 hertz, que é delta, depois o teta, que é mais ou menos de 3 a 7, depois o alfa, né? Depois o beta, então a gente tem frequências baixas, a gente tem frequência de rádio, que passa por satélite, onda sonora, micro-ondas, a luz visível, que é um alfinete, assim, bem pequenininho, dentro desse espectro enorme de frequências. E a gente tem as frequências acima do ultravioleta, né, raio-x e raio gama. Falei também que a onda, apesar de muita gente falar de onda elétrica, eu já vi isso, as pessoas falam, porque o meu cérebro é onda elétrica, meu coração é onda magnética, né? Bem assim não, porque toda corrente elétrica que tem um campo elétrico, ele gera um campo magnético, tá? E todo campo magnético, ele também tem um campo elétrico associado. Falei do campo e falei, eu acho que o principal aqui é da ressonância. Eu não sei se o Edinho tá aí ainda. Eu queria que ele me informasse as horas, porque meu relógio parou. Ele parou de funcionar. É muito normal isso acontecer. Então, eu estava falando que o vermelho é 4.3 vezes 10 a 14 Hz e o violeta é de 7.8 vezes 10 a 14 Hz. Pra vocês terem uma ideia, nem muda a casa. É 10 a 14, ou seja, é muito pequenininho. Os dois são 10 a 14, né? Outra coisa que eu falei que eu acho importante é que a onda, a frequência, ela leva uma informação. E essa palavra é interessante porque ela informa, ela cria uma forma, tá? E aí, para que a onda magnética, eletromagnética, ela chegue no meu objetivo, que ela leve a minha informação, também tem uma coisa bacana. Quem recebe tem que entender como que eu codifiquei essa informação, tá? Então, por exemplo, o celular, o rádio, né? Então, o rádio lá, o AM da vida, tem que saber que eu codifiquei essa informação em amplitude. O FM precisa saber que eu codifiquei essa informação em frequência, tá? Então, quando eu codifico essa informação em mim, que eu faço essas codificações o tempo inteiro sem saber. Então, quando eu codifico essa informação em mim e eu estou em um ambiente que ressoa com a frequência do outro, ele também sabe como decodificar essa informação. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar, né? Quis falar um pouquinho das frequências que existem na nossa vida. Espero que não tenha sido confuso para vocês, espero que tenha sido claro e que tenha mostrado realmente como a gente é responsável, né? Pelas nossas emoções, pelo que a gente está vibrando, né? Se a minha emoção ela ressoa no outro, quer dizer que eu tenho essa frequência em mim. Então, isso é importante a gente ver. Alguma dúvida, pessoal? Essa live ela vai ficar salva, tá? Então, vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Oi, Jade, beleza?
Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. É lá que eu respondo, tá? E eu queria que vocês tivessem alguma dúvida pra gente poder responder aqui agora, né? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida aí. Se não tiver, a gente fecha esse vídeo. E eu agradeço muito as pessoas que estão aqui presentes, que escutaram eu falando desse mundo diferente, né? Porque é um mundo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, né? Como eu sempre digo, né? Se você sabe que o seu celular funciona sem ver a frequência que está chegando nele, você sabe que a frequência existe, né? Então é isso. Queria agradecer vocês que estiveram aqui nessa live e a gente vai ficando por aqui. Se vocês não tiverem alguma pergunta, eu já vou desligando o canal aqui. Ok? Olá, tem gente chegando agora. Tudo bem? Então tá, gente, a live vai ficar lá. E eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre frequência, né? A gente saiu de uma parte mais técnica do que é frequência, até a gente chegar nesse entendimento de que tudo é frequência, né? De que eu estou mergulhado num campo eletromagnético, apesar de eu não ver. Então tudo ressoa, tudo é frequência. E para a gente observar também o que a gente está ressoando no universo, né? Porque se eu só ressoo, se só existe o fenômeno da ressonância, se eu tenho dois corpos, né, que vibram na mesma frequência, então o que eu estou ressoando, né, no universo, ressonando no universo? Né? O que eu estou... como que está funcionando essa ressonância para mim? Entendeu? Então tá, é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.